Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 1º de agosto, iniciamos mais um mês. O mês de agosto é um mês temático, um mês vocacional, onde somos convidados a pedir, insistir e suplicar ao Rei da Messe por novos, amados irmãos e irmãs, por novas vocações à igreja, vocações sacerdotais, religiosas, laicais, para aqueles que vivam a dimensão laical, abraçando o matrimônio ou um caminho que se dedique ao amor de Deus. Também queremos nos unir neste mês de agosto, já no início, com a intenção do mês, do Papa Francisco. O Papa Francisco reza então e convida todo o povo de Deus a rezar pelos líderes políticos. Rezemos para que os líderes políticos estejam a serviço do seu povo, trabalhando pelo desenvolvimento humano integral e pelo bem comum, cuidando dos que perderam o emprego e dando prioridade aos mais pobres. Então, que possamos rezar, sobretudo por esses líderes políticos que fazem parte das nossas vidas, que eles possam agir em favor do povo de Deus. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 13, versículos de 47 a 53. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isto? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou, assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje então, como nós dizíamos, é o início do mês de agosto, início desse mês vocacional. Hoje é quinta-feira, dia 1º de agosto, e a igreja nos dá a oportunidade de celebrar a memória de Santo Afonso Maria de Ligório. Vamos ouvir brevemente o relato dessa memória. Afonso nasceu na Itália em 1696 e lá faleceu em 1787. Na juventude, foi brilhante advogado, abandonou a carreira jurídica, abraçou a vocação sacerdotal e dedicou-se à evangelização das pessoas pobres das áreas rurais. Para expandir sua nobre missão, fundou a Congregação do Santíssimo Redentor, os Missionários Redentoristas. Escreveu muitos livros voltados principalmente à moral, à Eucaristia e ao culto à Virgem Maria. A seu exemplo, coloquemo-nos nas mãos do Senhor, dispondo-nos a agir como discípulos do reino. A oração coleta diz assim: ó Deus, que despertais continuamente em vossa igreja novos exemplos de virtude, dai-nos seguir de tal modo os passos do bispo Santo Afonso Maria de Ligório,
em seu zelo pela salvação de todos, que alcancemos com ele o prêmio do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amados irmãos e irmãs, então hoje celebramos a memória de Santo Afonso Maria de Ligório, fundador, então, dos missionários redentoristas. E o evangelho de hoje tem tudo a ver com a vida de Santo Afonso Maria de Ligório. É uma reflexão da qual nós somos convidados a abraçar, a acolher, a internalizar, a fazer vida, então, em nós, este santo evangelho que hoje ouvimos, mas, sobretudo, amados irmãos e irmãs, a conclusão tem tudo a ver com a vida e o ministério de Santo Afonso Maria de Ligório. Então, só resgatando um pouquinho o Evangelho e depois aprofundar um pouco essa reflexão que lembra a vida de Santo Afonso. Nós estamos no capítulo 13, é conhecido como Discurso em Parábolas, e nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs, conta-nos esta parábola, sobretudo do reino dos céus, e fala da consumação dos tempos praticamente. Fala do reino dos céus e de como o próprio Senhor, o Deus da história, o autor da história, separará. Ele diz, o reino é ainda como uma rede lançada ao mar que apanha os peixes de todos os tipos. Quando ela está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, escolhem os peixes bons e colocam em cestos bons, e os peixes ruins jogam fora, pois eles não prestam. Assim, então, se dará, sobretudo no julgamento. O Senhor separará os bons dos maus. Oxalá possamos nessa vida, apesar de nossos pecados, possamos viver, então, melhor dizendo, a graça, o auxílio, o amor de Deus em nossa própria vida. Ele também fala, amados irmãos e irmãs, dessa realidade como a conclusão dos tempos, assim como no fim dos tempos, os anjos virão para separar os homens maus dos justos, e os maus serão lançados na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. E ele pergunta aos seus, compreendestes tudo isso? Hoje em dia, quase não ouvimos muito falar, amados irmãos e irmãs, sobre a necessidade de refletir sobre, amados irmãos e irmãs, a consumação dos tempos, o juízo final. É um dos novíssimos que nos ajuda muito a cada vez mais amar nosso Senhor Jesus Cristo, a amá-lo e servi-lo de todo o coração. O Senhor veio para nos salvar, nos redimir, e no final dos tempos seremos julgados. Seremos então, amados irmãos e irmãs, julgados perante aquilo que realizamos na prática do amor para com Deus e para com os nossos irmãos e irmãs. E a conclusão do Evangelho termina dizendo, assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Vamos olhar um pouquinho para a vida de Santo Afonso Maria de Ligório? Ele era, então, um brilhante advogado. Abandona a carreira jurídica e abraça a vocação sacerdotal, dedicando-se à evangelização das pessoas. Para expandir a sua nobre missão, ele constitui uma congregação, a congregação do Santíssimo Redentor, os missionários redentoristas. Então olha como a vida dele começa a dar frutos profundos. Escreve muitos livros, dos quais ele pontua sobre a vida moral, os princípios da vida moral, a Eucaristia e a Virgem Maria. 2 eu faço questão de citar, ou melhor, 3 livros de autoria dele. Ele tem inúmeros livros, mas 3 é de suma importância. Muitas vezes nós nos questionamos sobre a oração, como rezar. Santo Afonso Maria de Ligório escreve um livro, A Oração, ensinando-nos, sobretudo, amados irmãos e irmãs, o caminho da oração, e é deste livro que ele traz uma frase muito forte.
Ele diz: quem reza se salva, quem não reza se condena. Então, ele vai refletindo e nos convidando, sobretudo, a abraçar o caminho da vida em oração. Existem inúmeros caminhos para se viver a oração. E ele vai pontuando, então, cada um desses caminhos. Nós não precisamos abraçar todos, mas precisamos ter um caminho pelo qual vamos percorrer este trato de amor para com o Senhor, a oração. Um outro livro que é de suma importância que ele escreve, Visitas a Jesus Sacramentado e a Santíssima Virgem Maria. É um livro pequenininho, de capa vermelha geralmente, e são 31 reflexões sobre a visita ao Santíssimo Sacramento, o momento então de intimidade com o Senhor, profundo, um momento de adoração, da hora santa, em que nós vivemos então esse diálogo profundo de amor. Muitas vezes nos perguntamos o que dizer ao Senhor. Santo Afonso faz um caminho, então ele nos leva a refletir, a meditar esse momento junto do Senhor. É como se ele colocasse palavras em nossas bocas para que pudéssemos enaltecer esta presença diante do Senhor. E esse mesmo livrinho tem Visitas à Virgem Maria. Então, um momento, além do Santo Terço, um momento em que queremos render graças à Mãe de Deus e nossa. Então, tem essas visitas diante da imagem da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa. E um outro livro que nos ajuda também a uma belíssima reflexão para que possamos amar ainda mais a Mãe de Deus e nossa é Glórias a Maria, onde Santo Afonso Maria de Ligório faz um belíssimo caminho, amados irmãos e irmãs, a começar pela reflexão da Salve Rainha, nos convidando a ir aprofundando ainda mais o grande mistério do amor de Deus para com a história da salvação, elegendo esta pobre e humilde serva do Senhor para ser a mãe do Salvador e nossa mãe, a mãe da Igreja. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça e que Santo Afonso Maria de Ligório interceda por cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.